Sexta-feira, 9 de outubro de 2015. O TCE na TV está no ar. Neste momento, também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Evento realizado no auditório da Corte de Contas Sergipana marca o encerramento das homenagens pelo centenário de nascimento do patrono do TCE e ex-governador do estado, Lorival Batista. Fiscalização e controle. O balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, uma entrevista especial com o secretário de Estado da Cultura, Elber Batalha Filho. Não saia daí, o TCE na TV está só começando. As comemorações pelo centenário do patrono do TCE e ex-governador do estado, Lorival Batista, foram marcadas por vários eventos realizados na capital, interior do estado e em Brasília. E no encerramento das homenagens, ocorrido no auditório da Corte de Contas Sergipana, a presença de parentes, amigos e políticos que fizeram questão de marcar presença. Confira na reportagem de Thalita Ramos. Um legado de dignidade. Lorival Batista deixou sua marca no cenário político, como um homem humilde e grande tocador de obras. Lorival foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores governadores da nossa história. Foi ele, esse slogan, pacificação e desenvolvimento, ele cumpriu à risca. No desenvolvimento, ele fez várias coisas, mas dentre outras, algo extraordinário, que foi trazer o nosso distrito industrial aqui para Sergipe, que ainda hoje presta uma ajuda fundamental ao nosso desenvolvimento. As comemorações ao centenário de Lorival foram encerradas no auditório do Tribunal de Contas em uma solenidade de homenagem do Senado Federal e da Câmara de Deputados. A celebração teve como principal objetivo resgatar e preservar a memória do ex-governador. Foi prefeito, deputado estadual, deputado federal por 2 vezes, senador, governador de Sergipe, o que com certeza contribuiu muito para o estado de Sergipe, para São Cristóvão e para o estado de Sergipe. Então, muito feliz em poder participar dessa justa homenagem que o Tribunal de Contas faz, esse sergipano ilustre, que muito contribuiu com a nossa história, com o nosso passado e muito do nosso presente devemos a Lorival Batista. O lado humanitário do homenageado foi o principal destaque durante a solenidade. Realizou com adequada inteligência e brilho todos esses ideais, o ideal da harmonia entre os sergipanos e o ideal do progresso. Como governador, ele foi um exemplo também de honestidade e de trabalho. Daí essa homenagem que o Senado, a Câmara e também o Tribunal de Contas, juntamente com a sociedade sergipana, prestam a este grande político que sempre foi modelo de trabalho, de preocupação com os sergipanos. Entre as autoridades presentes, o ex-deputado Cleonâncio Fonseca, um dos líderes do partido junto a Lorival, que aproveitou para destacar toda a trajetória política em que eles viveram na época. Foi uma figura humana raríssima. E raridade deixa história, né? E é nessa história que nós seguimos desde a época que ele é governador. Nunca saí. Lorival deixou um legado de muito conhecimento, principalmente relacionado à humildade. Um exemplo que ainda se mantém por gerações. Ele nasceu na Bahia, mas se transformou de fato em um cidadão sergipano. Parabéns, portanto, pelo centenário, Lorival Batista, parabéns ao Tribunal de Contas de Sergipe e também ao TCE da Bahia, porque coincidentemente em 2015 nós também estamos comemorando 100 anos. Na ocasião, também foi lançado o livro Lorival Batista, Pacificação e Desenvolvimento, dos autores Carlos Pina de Assis, Francisco Batista Neto, Luiz Eduardo Costa, Sayonara Viana e Verônica Nunes, no Espaço Cultural Ministro Carlos Aires Brito. Foram mais de 60 fotografias, que foram digitalizadas, restauradas, e foram feitas pesquisas também no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, como também aqui nas hemerotecas do Estado, na Biblioteca Pública Epifânio Doria,
no Instituto Histórico, no próprio arquivo da Assembleia. Então é um levantamento que servirá de base para novas pesquisas, como uma fonte histórica realmente. A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. A Corte de Contas sergipana foi criada pelo então governador Lorival Batista, através da Emenda Constitucional número 2, de 30 de dezembro de 1969. 2 meses depois, já em 1970, Lorival Batista nomeia a primeira formação de juízes, hoje denominada de conselheiros. Foram eles: Manuel Cabral Machado, Juarez Alves Costa, João Moreira Filho, José Amado Nascimento, Joaquim da Silveira Andrade e João Evangelista Maciel Porto. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. De volta do intervalo, a gente traz mais notícias que estiveram em destaque esta semana no Tribunal de Contas de Sergipe. Vamos ao giro de informações. O presidente Carlos Pina recebeu comandantes das tropas federais em Sergipe. Na oportunidade, foi destacada a boa relação entre as instituições. O Exército tem por procedimento estreitar relações com os órgãos municipais e estaduais no local onde tem uma unidade instalada, né? Então, o Tribunal de Contas de qualquer estado, ele é uma referência. Extremamente importante estreitar os laços institucionais das tropas federais junto ao Tribunal de Contas. Não poderíamos deixar de destacar o brilhante trabalho que vem sendo realizado pelo nosso presidente, o conselheiro Carlos Pina, sempre presente, participando das atividades das tropas federais, em particular do 28º Batalhão de Caçadores, e estar aqui hoje é uma maneira de retribuir essa visita, o carinho, o respeito que nós temos pelo presidente, pelo TCE e por todo o trabalho que vem sendo realizado. A Marinha se coloca de braços abertos também para prestar qualquer apoio, esclarecimentos, e contamos com o apoio também do Tribunal, que sempre esteve presente conosco aqui em parceria, que é muito importante para todos nós. O ministro do TCU, Walton Alencar, esteve na presidência da Corte de Contas para uma visita de cortesia e, na oportunidade, destacou o trabalho em conjunto dos tribunais. É uma relação muito antiga, muito sólida, de troca de experiências e profunda atuação no controle das contas públicas. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos processos julgados esta semana durante as sessões das câmaras e do Pleno. Na sessão da primeira Câmara desta semana foram julgados 19 processos. Aposentadorias, pensões e transferência para reserva remunerada foram os assuntos tratados. Já na segunda Câmara foram julgados 35 processos. Na pauta, aposentadorias, contratos de obras e serviços, transferência para reserva remunerada, agravos de instrumento e autos de infração. E no Pleno, o colegiado julgou 12 processos e 5 protocolos. Dentre contas anuais, prestação de contas, recurso de reconsideração, relatório de inspeção, aposentadoria e recurso de reexame foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes, o secretário de Estado da Cultura, Elber Batalha Filho, é o entrevistado desta semana do repórter Messias Carvalho. Eu volto já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe.
Nascido na cidade de Nossa Senhora da Glória, no dia 29 de novembro de 1927, o bacharel em Direito José Carlos de Souza foi nomeado conselheiro do TCE em 1980 pelo então governador Augusto Franco, na vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro João Evangelista Maciel Porto. Na Corte de Contas do Estado, José Carlos de Souza ocupou os cargos de corregedor-geral e vice-presidente do órgão. Em abril de 1996, José Carlos deixou o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado para se aposentar, mas atualmente contribui com trabalhos pedagógicos em prol do órgão. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o repórter Messias Carvalho conversa com o secretário de Estado da Cultura, Elber Batalha Filho. E entre os assuntos em destaque, os desafios de administrar uma pasta tão importante em tempos de crise econômica. Veja. A palavra de ordem no Brasil é crise. E como está a cultura do nosso estado em meio a esse panorama que aflige, ao que parece, o país inteiro. Conosco o secretário de Estado da Cultura, Elber Batalha. Secretário, obrigado por essa entrevista no TCE na TV. A cultura também reclama da crise? Com certeza que sim, né, Messias? Inserido no cenário nacional, a cultura não poderia deixar de ser afetada. Mas eu entendo que com criatividade, inclusive algumas pessoas que trabalham com motivação dizem que a palavra crise para a palavra cria é só você tirar o S. Então a Secretaria, com vários parceiros, entre eles um parceiro crucial, que é o Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa também outra grande parceira das ações da Secretaria, junto com todo o governo do Estado, tem criado alternativas com muita criatividade para que a produção cultural não deixe de existir ou seja sequer afetada com essa situação. Por exemplo, em meio a um ano de crise, tivemos o Festival de Artes Cênicas, onde nós incluímos dança, teatro, circo. Nós temos um festival de música em andamento agora nesse momento, o festival Um Banquinho, Uma Canção, que é uma proposta totalmente nova. É uma proposta de prestigiar um músico que toca na noite sergipana. Aquele músico do barzinho que geralmente ninguém para muito para dar uma atenção ao que ele produz musicalmente. E dentro dessa proposta, pela primeira vez, esses músicos vão ter uma oportunidade de fazer esse tipo de ação. Da mesma forma, nós temos o projeto Oficinas Culturais, que tem outro viés. O Oficinas Culturais, através de recursos de Fundo de Combate à Pobreza, numa parceria entre a Secretaria de Cultura e Secretaria de Inclusão Social, firmam uma parceria no sentido de que um montante significativo de recursos, quase na ordem de R$1 milhão, sejam revertidos para que oficinas culturais do estado inteiro, e o mais importante, não só de Aracaju. Eu acho que Oficinas Culturais é o projeto de maior interiorização da cultura já feito até hoje. São 64 oficinas espalhadas pelo estado inteiro, onde essas pequenas oficinas, que sejam uma escola de teatro Mambebe, uma lira musical, qualquer outro projeto que seja desenvolvido nessa proposta, possam ser custeados através de prêmios. Aliás, uma coisa que a gente pode falar da Secretaria de Cultura do Estado é da sua estrutura. Ela é muito grande, ela congrega da Orquestra Sinfônica aos teatros, né, secretário? Exato, são 15 unidades. Passando pelos museus, né, que é outra grande vertente cultural da Secretaria. Exato, são 15 unidades como um todo e várias interlocuções com os segmentos culturais dos mais diversos matizes. Nós tivemos, com muito êxito, também numa proposta criativa, onde a TV Aperipê foi uma grande parceira, a situação do Encontro Nordestino de Cultura, que o Arraiá do Povo, onde nós inserimos uma nova proposta no Arraiá. A ideia de que, em meio à festa já tradicional, se inserisse um festival de música e de cultura nordestina, com músicos conhecidos, com pessoas da personalidade cultural já conflagrada no todo o Nordeste, não só em Sergipe. Você acha que a cultura deveria ser atrelada e ter também a sua sigla definida lá de repasse obrigatório na Constituição, secretário? Olha, seria uma alternativa, mas mais importante do que definir o percentual é efetivamente repassar. Nós precisamos que tenha aporte, nós vamos mandar a proposta ao governo do Estado da criação de um fundo de compensação tributária.
Se nós não temos nesse momento como vincular uma parte do ICMS à receita tributária da cultura, nós podemos fazer um critério de compensação que estimulará mais de forma significativa que o produtor, que o mecenas cultural possa se restituir em forma de tributo do valor que ele aportou em algum projeto cultural. Com isso, com certeza, nós vamos ter um incentivo muito maior, um estímulo bem mais significativo para que as pessoas, as empresas se estimulem a serem produtores e incentivadores da produção cultural de Sergipe. Porque cultura gera emprego e gera renda, né? Além de reservar, de salvar, de manter viva a identidade de uma população, de uma sociedade. Cultura gera emprego, renda, cidadania, socialização e elevação dos índices de desenvolvimento humano das comunidades. Não é à toa que o projeto Oficinas Culturais, ele leva em conta, para estabelecer quem serão os projetos vencedores, o critério Índice de Desenvolvimento Humano daquela comunidade. As comunidades mais carentes serão pontuadas de forma mais significativa, conforme prevê o edital, porque a nossa função não é somente prestigiar a grande oficina cultural já de renome, já conhecida, mas estimular que aquela cultura lá no rincão mais pobre do estado utilize a cultura para ser um elemento modificador daquela realidade, criando inclusão social, elevação da questão cultural das pessoas. A cultura também é educação e é como eu dizia num debate de forma lúdica e brincalhona, mas séria no conteúdo a alguns secretários. Se for colocado mais recursos na cultura, não vai ser necessário tanto recurso para a Secretaria de Justiça manter penitenciárias, para a Secretaria de Segurança Pública ter ações de forma incisiva de repressão, mas de uma forma de prevenção permaneceria, e a educação com certeza teria índices bem melhores se a cultura for fomentada. E esse é o nosso projeto. Ok, muito obrigado por essa entrevista, o secretário de Estado da Cultura, Elber Batalha. Obrigado, Messias, obrigado a todos os telespectadores. E o TCA na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários, de 11 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você!